Acabou a Copa, né, Cacá? Acabou, né, Felipe Bueno, Carla Bigato. Agora chora, neném. Né? Chora daqui a 4 anos no Catar. E eu quero dizer à equipe de esportes da Band News FM e também da TV Bandeirantes, enfim, do Grupo Bandeirantes, ao Neto, ao nosso Milton Neves, ao craque Denilson também, a Renata Fã, enfim, toda a nossa grande e talentosa equipe de esportes, que eu ganhei o bolão, viu, da TV Bandeirantes. Sabe por quê? Claro que eu apostei que o Brasil seria campeão. Embora tivesse lá minhas dúvidas, mas todo mundo colocou o Brasil na final. Eu coloquei o Brasil na final também. Mas como chutei vários resultados de vários jogos previstos, eu cravei a Croácia disputando a final com o Brasil. Não disputou com o Brasil, disputou e perdeu para a França, mas como a Croácia não foi prevista por quase ninguém do bolão, eu acho que eu faturei esse bolão, vou chegar hoje aí em São Paulo e pegar minha grana e gastar em todas as maluquices que vocês possam imaginar. Uma mixariazinha, mas só para poder tirar onda com a turma é muito bom. Essa foi a Copa em que as bolas paradas marcaram mais posição do que os dribles espetaculares. Claro que alguns momentos de talento puro aconteceram, mas foi a bola a Copa das bolas paradas. Foi a Copa dos jogadores altos predominando sobre os jogadores mais habilidosos no drible. Foi a Copa do VAP. Foi a Copa da Croácia. VAR, você quer dizer? VAR. O que é VAP? VAP é aquele negócio que lava, né? Tá precisando de uma limpeza, FIFA, mas deixa pra lá, né, Boixá? Vamos lá. VAR. Então foi a Copa do VAR, né? E não foi a Copa do gol de mão do Maradona, nem outras falcatruas do gênero. Acho que foi um grande avanço. Demorou para acontecer a introdução da tecnologia no futebol, finalmente. Não foi a Copa do Brasil, não foi a Copa da Alemanha, não foi a Copa da Argentina, não foi a Copa dos grandes campeões mundiais, nem da Itália, que sequer chegou lá. Acabou sendo nem a Copa da França, que apesar de campeã, bicampeã, parabéns para a França, a Copa foi da Croácia, porque a Croácia ninguém imaginava que chegaria onde chegou e acabou arrebatando a torcida mundial. Ontem, quando a Croácia fez o gol de empate, aliás, um belíssimo gol, o gol de 1-1, eu ouvi foguetório aqui em Vitória e tal, suponho que em outras capitais aconteceu a mesma coisa. Não foi a Copa do Neymar, foi a Copa do Mbappé, né? E não foi a Copa da Rússia, porque a gente não ganhou, vai ser a Copa do Catar. Agora, daqui a 4 anos, a gente está lá, vamos torcer para o Brasil poder chegar melhor do que chegou dessa vez. Mas foi um grande espetáculo, aconteceu sem grandes sustos. A questão de segurança, que era uma questão que preocupava todo mundo, a Rússia tem muito problema de segurança interna, a Copa sempre é muito visada, grandes eventos, transcorreu sem grandes incidentes. Tivemos uma única invasão de campo, foi ontem exatamente, com os maluquetes lá, enfim, protestando contra o Putin. E agora é guardar as lembranças, as imagens dos gols, as alegrias que tivemos nessa Copa e esperar por daqui a 4 anos para ver o que acontece. Copa terminada, voltamos aqui para nosso futebol de várzea do dia a dia e quero dizer o seguinte, olha, a semana vai ser uma semana quente aí em algumas áreas. Eu tenho a expectativa de que houve uma desacelerada, embora tenhamos registrado movimentos aí do Ministério Público, da Polícia Federal, da Lava Jato, enfim, ao longo da Copa, mas de algumas fontes ligadas à Lava Jato eu ouvi de que eles de fato não mantiveram o mesmo ritmo durante a Copa por vários fatores, inclusive o fator que auxilia em muitos aspectos a Lava Jato, que é a repercussão de seus movimentos. E eu quero crer que muito em breve teremos o reaquecimento dessas operações, porque há muitas coisas pendentes no campo das investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Não me surpreenderia se coisas nessa área acontecessem em um prazo muito curto. De resto, minha gente, no noticiário de hoje, uma notícia muito triste que de certa maneira, naquela política do recorte e cola, se associa a uma outra. Está na manchete hoje da Folha de São Paulo, reportagem assinada pela Marina Merlo e pela Cláudia Colucci, que houve um aumento na taxa de mortalidade infantil do Brasil, primeiro aumento em 26 anos. Relativos os números, neste caso, a 2016 sobre 2015. O aumento foi de 5%, um número assustador para um índice como esse, na contramão de uma tendência global
de redução das taxas de mortalidade infantil, falando do mundo que está minimamente sincronizado com os tempos atuais. Claro que você pode pegar um bolsão aqui, outro bolsão ali, onde está acontecendo uma guerra, onde tem uma luta separatista, onde teve uma grande epidemia, coisa do gênero. Você poderá dizer que nesses bolsões, geralmente de radicalismo e pobreza, ou das duas coisas associadas, você pode dizer, bom, ali na Somália aumentou a taxa de mortalidade infantil, né? Na Nigéria aumentou por causa do Boko Haram, matando muita criança, que aumentou a taxa de mortalidade infantil. Mas a taxa de mortalidade infantil, medida em países que estão, digamos, dentro do campo da normalidade política, a nossa é muito complicada, mas é um quadro de normalidade, vivemos uma democracia, as instituições funcionando, a liberdade preservada, etc. e tal, o direito de organização, de manifestação, blá, 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 blá. Não há registro de aumento de mortalidade infantil no mundo, menos ainda de 5%, num quadro como esse, e, portanto, nós, com este número, colhemos um retrato dramático, assustador, constrangedor da nossa realidade contemporânea. O número de 2016 subiu em relação a 2015 e o próprio Ministério da Saúde, que divulgou esses números destacados pela Folha, informa que 2017, meu querido Cacá, vai também aumentar em relação a 2015. Não sei se em relação a 2016, eles não fazem o parâmetro com 16, mas teríamos em 2017, ou tivemos em 2017, números ainda não consolidados, outro aumento da mortalidade infantil, ou seja, seriam 2 anos seguidos de aumento de mortalidade infantil, tomando como patamar o ano de 2015. A primeira alta em 26 anos, um quarto de século. É assustador que um país com o potencial do Brasil, com a realidade do Brasil, com as riquezas do Brasil, com a população do Brasil, tenha que conviver com um número desse, na contramão, repito, do que vai o mundo inteiro, O indicador de mortalidade infantil é um dos mais elementares indicadores de qualidade de vida ou de saúde da população. Segundo o Ministério da Saúde, as mortes por Zika, decorrentes do vírus da Zika, uma epidemia gigantesca, interferiram muito neste número, mas o Ministério afirma que também houve influência da perda de renda das famílias, houve influência da estagnação dos programas sociais e houve influência dos cortes de recursos na área da saúde pública. Ou seja, o mosquito fez a parte dele como inseto, enfim, como um animal que não está inserido na política brasileira, mas o resto quem fez foram os bípedes cerebrais que comandam o país, reduzindo os investimentos na área da saúde, estagnando os recursos na área social, dos programas sociais e criando políticas que produziram perda na renda das famílias. Este quadro é o que eu quero recortar na página da Folha para colar com outro registro que está no Estado de São Paulo de hoje, na coluna do Estadão, dizendo o seguinte: deputados e senadores começam a articular um aumento do teto constitucional de salário de R$ 33.700 para R$ 38.000. Esse movimento visa, no entendimento dos seus articuladores, reparar uma injustiça contra o topo da pirâmide salarial do Estado brasileiro, que desde dezembro de 2014 não tem reajustes neste teto, neste valor de salários. Os ministros do Supremo, na sua maioria, estariam solidários a este movimento de senadores e deputados, considerando injusta a decisão da atual presidente Carmen Lúcia, que deixa o cargo agora em setembro, de não ter feito a provisão no orçamento do ano que vem de reajuste para os ministros do Supremo. O ministro do Supremo, se vocês perguntarem para mim quanto deve ganhar, eu diria 30 bilhões por mês. Não tem problema nenhum, ok, dá 30 bilhões por mês para os ministros do Supremo, são 11 e são fundamentais em qualquer democracia, em qualquer país. A Corte Suprema é o
o alicerce principal das democracias, né? Dirimindo, pacificando atritos entre os demais poderes, né? Referenciando questões que levam a sociedade a discussões às vezes infindáveis. Ele vai lá e diz, olha, é isso aqui que é o entendimento, e todo mundo se subordina. Portanto, eu entendo que 11 ministros, 11 brasileiros, entre 200 e tantos milhões de brasileiros, possam ganhar 30 bilhões de reais por mês. O problema, para além da qualidade do serviço que nos prestam, que está longe de ser algo que coincida com o que eu falei antes, é que esses salários dão o padrão dos salários de todo o Estado brasileiro. O teto constitucional, ele produz um efeito em cascata. Se você aumenta o salário dos ministros do Supremo, você aumenta automaticamente o salário de todas as carreiras do Estado, da União, que se baseiam naquele limite para chegar até ele sempre que possível, quando não ultrapassando através de artifícios como auxílio moradia, auxílio paletó, bolsa não sei de que para o filho bonito, bolsa não sei de que para a filha solteira e coisa, um monte de penduricalhos que fazem com que, por exemplo, os próprios salários dos magistrados sejam inchados por ganhos que não estão dentro do teto constitucional e que, quando transformados em números, revelam realidades escandalosas. Toda hora aparece aí lista de salário em Tribunal de Justiça dos Estados, com salário, com ganhos mensais acima de 100 mil reais e por aí vai. Ministério Público a mesma coisa, Defensoria Pública não raro com escândalos do gênero, em outras áreas do salário público, também nos estados e municípios, coisas desse tipo. Coronéis de PM, coronéis bombeiros e não sei o quê. Nas áreas das universidades federais também, escândalos desse tipo já foram inúmeros. Como é possível você conciliar o dado que está na manchete da Folha de São Paulo do aumento da mortalidade infantil, pela exacerbação da falência do Estado brasileiro, no que diz respeito às políticas sociais, às políticas de aumento de renda, distribuição de renda, de recursos para a saúde? Como é possível conciliar esta realidade que mata crianças, na contramão, repito, do que está acontecendo no mundo inteiro, com esta movimentação que reúne, segundo o jornal Estado de São Paulo, deputados, senadores e ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a mais elevada esfera do poder do Estado no país. Como é que as duas coisas convivem? Como é que dá para conviver com essa associação maluca entre gestores públicos e autoridades da alta esfera, querendo mais dinheiro para si? Não estou nem discutindo se é justo ou injusto, estou dizendo que é absurdo diante da realidade, que está na outra parte da discussão. A coincidência entre uma movimentação como essa e um número como esse, divulgado pelo Ministério da Saúde, essa coincidência é criminosa, escandalosa, é imoral. E eu não preciso nem ir para o movimento de aumento do teto constitucional de salário de 33.700 para 38. Não preciso nem ir para lá. Eu posso olhar para inúmeras outras barbaridades que o mesmo Estado brasileiro, comandado pelas mesmas figuras, vem praticando, despejando dinheiro público em mordomias, em absurdos, em despesas, para não falar da corrupção, cuja consequência, na outra ponta da lança, é exatamente a mortalidade infantil e outras mazelas. A cada assassinato na rua sem polícia, o que você tem é uma morte resultante da ausência de investimento público em segurança. A cada morte, são 5 mil mortos por ano por falta de tratamento radioterápico, porque a rede pública de saúde não tem equipamento de radioterapia no Brasil em número adequado ou com manutenção adequada. A cada morte dessas, você tem na outra ponta da lança o Rodrigo Maia pegando um jatinho, porque o dinheiro é o mesmo. A cada ponta da lança que faz com que uma criança não tenha escola e seja jogada na marginalidade para morrer com 16 anos, num tiro de fuzil numa periferia, você tem o Eunício de Oliveira embarcando num jatinho, como vai embarcar nos próximos dias, porque o presidente Temer agora vai fazer uma viagem internacional, sei lá para quê, pouco importa. E aí, para não assumir a presidência da República no período que o tornaria inelegível, o Eunício de Oliveira e seu parceiro Rodrigo Maia vão pegar jatinhos da FAB para fazer viagens, pelo que estão dizendo aí, vão para o Chile. Então, essas combinações são combinações simplesmente imorais, escandalosas, criminosas, e que eu confesso a vocês que não consigo enxergar
quando vão cessar, se é que vão cessar um dia.